Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, hoje nós vamos ver o continente africano. Nós já falamos um pouquinho sobre ele, mas agora a gente vai conhecer alguns reinos. A África, ela é um continente imenso e com culturas diversas, né? São várias culturas diferentes. E desde a antiguidade, as sociedades organizadas habitavam esse território. A atividade comercial entre os diferentes grupos que ocupavam o continente era muito intensa, principalmente ao redor das rotas que atravessavam o deserto do Saara. As rotas de comércio seguiam em direção à região oeste em busca de ouro. Graças a elas, as comunidades que serviam de ponto de intermediação de comércio se transformaram em centros urbanos maiores e organizados. As principais mercadorias transportadas pelas rotas transarianas eram o ouro, pessoas escravizadas e o sal, muito usado como moeda de troca no comércio, né? Os povos que viviam na região chamada de Sahel, território de savanas ao sul do deserto de Saara, eram chamadas de sudaneses. E essa região havia sido chamada de Sudão. Em árabe, quer dizer terra de negros, pelos árabes, né? A formação desses reinos era organizados nessa região e iniciou com comércio transariano. Os principais reinos sudaneses foram Gana, Mali, Songhai e etc. Nós vamos ver agora como era o reino de Gana. O reino de Gana, ele foi o reino sudanês de mais longa duração do século IV ao século XIII. A sociedade estava dividida entre nobres, população pobre, servos e escravos. Em termos políticos, a sociedade era subordinada ao Gana, soberano e líder militar. Ele era o representante maior dos costumes ancestrais e defensor dos ritos tradicionais das entidades de culto de seu povo. O Gana era respeitado pela população e atribuía um caráter divino, né? A população tinha o Gana como Deus, ele era divino. E a sucessão do poder real era passada pela linhagem feminina, ou seja, o sucessor do trono era o sobrinho mais velho, filho da irmã do rei. E dessa forma, as mulheres tinham um papel muito importante na sociedade de Gana. Todos os homens politicamente importantes deveriam ter pelo menos uma irmã, pois o poder de sua família seria transmitido ao filho mais velho que ela concebesse. E com isso, né, a concepção, isto é, o ato de dar a vida a outros seres, era um importante símbolo do poder feminino. Por isso, a figura das mulheres era valorizada. O reino de Gana ficou conhecido como o Reino do Ouro, porque até mesmo os tributos cobrados na região eram pagos em ouro. Era tão valioso quanto o ouro, né, o sal, que também era comercializado pelas rotas transarianas.
E de acordo com os estudiosos do século XII, o reino de Gana tinha total poder sobre o comércio na região do Sudão. E com isso, não impediu seu declínio, com todo o ouro, com todo o sal, né, que era valorizado. Mesmo assim, ele caiu em declínio, o reino de Gana. O principal fator para esse declínio aqui, gente, é a estátua de Gana. Tá vendo? O principal fator para esse declínio foi a invasão de um grupo de muçulmanos ortodoxos que causou uma fragmentação do reino. Assim, o reino de Gana foi superado pelo Império de Mali, antiga província ganesa no século XIII. O Império de Mali aconteceu no ano de 1235. O conquistador Mandinga, né, indivíduo pertencente ao povo que vive na parte norte da África Ocidental, Sundiata Keita. Ele derrotou o Ghana e fundou um novo império. Seus sucessores converteram-se ao islamismo. O que é o islamismo? Não sei se vocês lembram. É uma religião monoteísta cujo, o livro sagrado é o Alcorão. E foi fundada pelo profeta Maomé. Bom, estendendo a religião ao reino, e mesmo assim algumas populações de camponeses não se converteram, e aos poucos, o governo foi perdendo o controle sobre esses povoados. O poder do imperador de Mali estendia-se a importantes cidades para o comércio transariano, amplamente povoadas, e elas se desenvolveram como grandes cidades por meio das movimentações comerciais do sal, do ouro e do marfim. E com a crescente islamização do reino, mesquitas, bibliotecas e escolas foram construídas nessas cidades. A sociedade de Mali dividia-se hierarquicamente. No topo estava o imperador, seguido da linhagem real, o clã dos Keitas, do reino Mandinga e dos demais reinos do império. Os reinos eram compostos de famílias reais, nobres, trabalhadores livres, como ferreiros, carpinteiros e etc. Servos e pessoas escravizadas. O sucessor do rei poderia ser seu filho ou seu irmão. E ao final do século XIV, o Império de Mali, entrou em declínio em razão das disputas internas pelo poder e rebeliões de diversos povos, entre eles os tuaregues. Já no século XV, os songais, habitantes de uma das províncias de Mali, dominaram a região e tomaram o poder, formando um imenso reino territorialmente maior que o de Mali. Bom, nós vamos ver agora o reino de Songhai. O reino de Songhai ele surgiu em meados do século XV e se expandiu ao longo do vale do rio Níger, sendo um dos mais fortes dos estados do Sudão. E quando o exército de Marrocos invadiram e conquistaram a região. O comércio do ouro no Saara, que sustentou os reinos da região, começou a decair no século XV, por causa da presença dos portugueses na costa atlântica da África, onde a comercialização do ouro tinha como rota o mar. O conflito com Marrocos pelo controle das fontes de sal no Saara Central
proporcionou o fim do reino de Songhai. Aqui nós temos duas mesquitas, né, duas construções de mesquita de Mali. Aqui eu vou falar agora sobre os reinos de Ifé e Benin. E aqui é a escultura de metal da cultura Ifé. Bom, esses povos formavam reinos ligados ao comércio do ouro, nós de cola, marfim e pessoas escravizadas. Desses reinos, Ifé foi entre os séculos 11 e 15 um importante centro religioso e comercial. O reino Ifé, né, ficou conhecido pelo trabalho com a metalurgia e foram produzidas cabeças humanas em tamanho natural, feitas de latão, cobre e bronze, com riqueza de detalhes que até hoje impressionam pela perfeição. Foi aqui, ó. Elas são perfeitas, né? Isso aqui é bronze. Então você vê o nariz perfeitinho, os olhos, a boca, né? E tudo feito no metal. Bom, o reino de Benin foi formado anos depois de Ifé. Benin foi bastante influenciado por Ifé. Assim como Ifé, Benin era um ponto de encontro de mercadores que utilizavam como moeda manilhas de cobre e pedaços de ferro. Seus reis eram chamados de obais. Os obais eram também responsáveis pelos cultos religiosos e seu poder era considerado divino também. Bom, a influência dos iorubais no Brasil. Com a destruição de reinos iorubais por grupos islâmicos, houve uma grande dispersão da população iorubá, o que facilitou o aprisionamento e a escravização de grande parte desse povo. E a maior parte foi aprisionada e vendida como escravos no continente americano. Vocês vão ver mais isso ano que vem, quando os negros eles começaram a ser escravizados. Então eles brigavam, os reinos brigavam, e aquele reino que perdia, os negros eram vendidos para serem escravizados. E dessa forma, né, os grupos iorubais foram vendidos aos colonos, que eu acabei de falar agora, foram vendidos aos colonos que viviam no território das atuais regiões sudeste e nordeste brasileiro, para o trabalho com a cana-de-açúcar. E as influências dessas culturas, elas são encontradas até hoje no Brasil. Que eu também falo muito sobre isso, quando eu explico sobre os escravos nas fazendas, né? E os rituais religiosos de matriz africana, que eles, quando eles foram escravizados, que eles vieram para o Brasil, não só para o Brasil, né? Eles ficaram espalhados no mundo todo, mas quando eles vieram para o Brasil, eles cultuavam a sua religião aqui nas fazendas, sendo que, como aqui a religião que predominante era católica, eles não podiam cultuar a sua religião, né, o candomblé, aqui. Então eles começaram a entender que eles tinham que fazer uma mistura com a religião deles, que veio com eles da África, com os santos católicos. Então eu vou explicar mais isso o ano que vem, que eu vou mostrar essa mistura das duas religiões. A expansão banta, toda essa extensão da parte sul do continente africano,
que abrange uma área de aproximadamente 9 milhões de quilômetros quadrados, apresentava cerca de 600 línguas e aparentadas, né, que foram classificadas como línguas bantas. O termo banto significa povo. Essa língua começou a ser difundida pelas conquistas sucessivas e pela natural expansão gerada por grupos humanos que, mesmo conhecendo a agricultura e a criação de animais, ainda viviam da pesca, da coleta e da caça. Quando eles chegavam, quando os negros chegavam aqui, né, ou em qualquer outro país, eles tinham que se adequar à língua do país que eles estavam. Então, era muito difícil. Eles não entendiam o que os portugueses falavam. A língua era totalmente diferente. Então, eles tinham que aprender, entender a língua daqui. E essa linguagem, né, o termo banto, era difundida pelas conquistas, né, natural da expansão por grupos humanos, ou seja, eles tinham que se entender entre eles. E muitos acabavam sofrendo castigos por não entender o que estava sendo pedido. Bom, aqui nós temos os tambores da cultura iorubais, né? Que esses atabaques, né? Que são os tambores, ele é muito usado no espiritismo, ou seja, tanto no candomblé quanto na umbanda. Bom, aqui é o finalzinho da nossa aula, que é de praxe ter os exercícios, né? Lembrando que é o livro do 4º bimestre, que nós já estamos iniciando a matéria do 4º bimestre, então, as páginas do livro. Bom, gente, nossa videoaula chegou ao fim. Tentem fazer os exercícios para que eu possa corrigir na próxima aula ao vivo, tá? Beijinho em todos.